Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso galão da massa. A gente vem trazendo um corte aí do HG falando muito sobre contratações. Rapaziada, para quem acha que acabou, que o Atlético não ia se reforçar mais, está muito enganado. Então, o Thiago Fernandes e o HG confirmam aí mais pretensões de contratações do nosso galão. Bom, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo, mas vou pedir para você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Bom, Thiago, agora voltando aqui, atualiza para nós aí as notícias do Atlético. Tem alguma novidade com relação ao Júnior Santos? Já chegou, mas fora ele, você apurou alguma coisa do Acosta, que foi uma informação que o Elton hoje trouxe de possibilidade de atualização? Não, o Atlético ainda quer o Acosta, mas não chegou ainda um acordo pela contratação desse jogador. É um nome, de fato, que o Atlético quer contratar, o Lúcio Acosta, que joga aqui no futebol da Major League Soccer. E, HG, o Atlético quer também a contratação do Gabriel Veron. Eu estava conversando há pouco com uma pessoa muito próxima ao jogador e essa pessoa me trouxe que o Galo tem interesse na contratação deste atleta. O ponto é, o Porto não aceita emprestá-lo novamente. Lembrando, ele estava defendendo o Cruzeiro na temporada passada por empréstimo e o Porto queria negociação em definitivo. Qual que era a opção de compra do Gabriel Veron? 10 milhões de euros. E aí, nenhum dos clubes brasileiros que tem interesse na contratação do jogador nesse momento pretende pagar esse valor. O Atlético quer a contratação do Gabriel Veron, mas não é o primeiro da fila nesse momento. O primeiro é o São Paulo. O São Paulo também quer a contratação do jogador por empréstimo, foi o primeiro a fazer contato com o staff do atleta e pretende contratá-lo. Além do Atlético e do São Paulo, o Santos também corre por fora buscando este atacante de 22 anos que estava no Cruzeiro e a gente lembra bem o que ele fez na temporada passada. O Thiago está atualizando as informações aqui sobre essa questão do Gabriel Veron. Quando o Thiago citou o nome do Gabriel Veron, o estúdio entrou em ebulição. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Gabriel Veron, outrora no rival, será que vai vestir a camisa do Atlético? Daqui a pouco a gente fala disso. Deixa eu começar primeiro com o Thiago Valu. Valu, Gabriel Veron pode, ninguém está dizendo que vai, pode vestir a camisa do rival. E aí, o que você acha? O que você acha tecnicamente? Cara, tecnicamente tá aí, os lances falam, os lances que ele fez gol, que ele participou aí, vai mais um gol dele contra o Atlético Paranaense. Tecnicamente, o ano passado, diante das lesões que o Cruzeiro teve, do Dineno, ele era um dos jogadores, o jogador com mais capacidade técnica, tá? Mas não me agrada no Veron a conformidade dele de participar pouco dos jogos. É o grande questionamento. E isso, com certeza, foi visto pelo Fernando Diniz também. E a comissão técnica, então, acabou optando pela não contratação do Veron. O Cruzeiro nem tentou, na verdade. O Thiago trouxe que o Porto não aceita reemprestá-lo. O Cruzeiro, obviamente, não ia pagar esses valores que o Porto deseja, ou até abaixo disso, né? Exatamente por conta de ser um jogador que, cara, o futebol cada vez mais, você precisa de se envolver mais com o plano de jogo, você precisa de querer ali, de participar. Ele, quando ele participa, ele faz bons lances. Eu acho que caso o Atlético vá nessa direção, é bom que o torcedor atleticano tenha em mente uma coisa: é mais um jogador HG pro Cuca recuperar. Cara, sinceramente, eu preciso saber valores. Se for de graça, eu aceito. Como não vai ser, cara, esses 10 milhões de euros não dá pra gente cogitar. O Galo tava negociando 10 pelo Arthur e não conseguiu comprar por esse valor pela falta de capacidade de negociação, porque o Botafogo pagou literalmente os 10. E o Arthur foi anunciado hoje. Então, sinceramente, cara, se for por metade disso, eu já acho caro. Nada contra o Veron, nada contra o menino, enfim. Mas não tem condição, eu acho que não agrega em nada ao Atlético. De verdade, entre manter o Vargas até e trazer o Veron... Não, ele é melhor do que... Eu não acho. Ele não tem comparação com o Davidson. Você me desculpa. Eu não acho, ele não tem comparação. Você não acha? Ele não tem comparação. Você não eu tenho acha? certeza. Não, você não tem certeza. Não, O Vargas ao Veron? O Vargas já foi um jogador melhor. Não, peraí. O auge do Vargas, o Veron é que não senta na mesma mesa. Eles jogaram no mesmo ambiente. Eu não sei se encantamento que as pessoas têm com o Vargas. Nesse ponto aí de pegar e falar o Vargas ou o Veron, aí eu sou o Veron. Hoje, aquele Vargas que jogou aqui em 2024, aí eu sou o Veron.
Mas eu ainda não acho essa contratação, se vier a acontecer, uma boa contratação do Atlético. Eu não acho um bom movimento do Atlético. Lembrando que o Veron é jovem, tem 22 anos, mas ele já vem de um acumulado de lesões. No Cruzeiro mesmo, ele passou por duas, né, Valor? A inicial e depois sofreu mais uma. Isso. O período que ele ficou no Cruzeiro, ele sofreu 2 lesões. Foram 37 jogos na temporada passada. Então, pro desgaste que existe dentro da temporada e pelo que o Atlético vem falando, pelos nomes que o Atlético vem buscando, quando o torcedor do Atlético escuta Veron, realmente ele tem que ficar muito preocupado, né, Breno? Não, vou tentar ser aqui o máximo delicado possível para não criar uma injustiça. O Atlético jogou contra o Cruzeiro e apresentou os mesmos erros da temporada passada. Sim. Claro, o Cuca não teve tempo ainda de ajustar, só que tem um detalhe. O time que estava em campo contra o Cruzeiro é inferior ao time que terminou a temporada. O Atlético, em vez de fortalecer seu time, nesse momento enfraqueceu. A saída do Paulinho cria um grande impacto. O que o torcedor do Atlético espera? Jogadores que venham para ser titulares. O Júnior Santos chega para ser titular, ok. O Veron não chega para ser titular. Não chega. É um jogador para compor elenco. O Atlético não quer jogador para compor elenco. O Atlético precisa fortalecer o seu time. Ele pode chegar lá na frente e ter uma outra peça que chegue para compor elenco, ok. Mas olha só, hoje o Atlético precisa de jogadores que mostrem mais empenho, mais competitividade. O Veron não demonstrou isso no Cruzeiro. O Valu falou muito bem aqui. Falta isso ao jogador do Atlético. Quando a gente vê um Lian chegar lá e chegar duro, como foi no Clássico, o torcedor já cria assim, olha pra você ver, hein? Cria uma expectativa boa no Lian, porque só, esse cara tá com vontade. Isso tem que ter o time todo. Pra você ser competitivo, não basta você... Hoje o Atlético tem que ter um elenco que todo mundo corra por todo mundo, entendeu? Porque senão a questão não vai física do Atlético, o Verão não vai fazer isso no Atlético. A questão física do Atlético que foi um grande problema. A reta final do Atlético, a demonstração... a distância física nas finais... Não, peraí, eu acho que é bem maior que a técnica. É um abismo entre como o Flamengo e o Botafogo chegaram para as finais. É justamente isso que eu tava falando. Você vê fisicamente o Atlético contra o Botafogo, era de dar dó. Aí você vai tentar fazer um movimento no mercado buscando o Gabriel Veron, que o problema físico é um dos maiores. Não. Ele te dá imposição física? Não. Ele te dá qualidade lá na frente para pegar e ser titular? Não. Não é então só por que isso. Ele vem? O Veron não conseguiu retomar 50% ou 60% do melhor que ele já apresentou. E eu não sei se ele vai ser esse jogador. Não estou falando aquele que em 21 ajudou demais o Palmeiras, inclusive na Libertadores, não. Mas... pelo menos 50%, 60% daquele jogador. Ele não consegue ser. Tecnicamente, cara, se for colocar na balança, tecnicamente, eu acho o Veron mais jogador que o Coelho, por exemplo, que tá acertado com a Atlético. Mas não é essa a questão. O Coelho é intenso, ele corre muito para trás. Ele não é, para mim, tecnicamente tão bom quanto o Veron é. Só que, cara, não adianta. Você tem que colocar esse potencial à disposição. E o Cruzeiro, cara, teve muita paciência com o Veron. Todos os técnicos, nenhum escanteou o Veron o ano passado. Deu toda a condição para que ele pudesse não voltar àquele Veron de 21, mas que pudesse ser melhor do que ele foi. Foi importante em algumas circunstâncias, sim, mas com sinceridade... se fosse assim, Valu, para fechar, para eu falar do Veron, tá? Aí se ele tivesse acertado com o Porto, eu tenho que manter a mesma opinião em todas as linhas de raciocínio. Acertado com o Porto, o empréstimo dele, ficasse aí mais um ano no Cruzeiro de graça, você acha que seria uma boa? Com o que o Cruzeiro foi buscar no mercado, não. Eu falaria, muito obrigado pelo serviço. O que está claro, Galante, você vai me dar razão nessa? Olha o time que o Cruzeiro colocou em campo ontem contra o Tombense. Basicamente, banco. Sim. Olha o banco que o Cruzeiro tem hoje e olha o banco que o Atlético tem hoje. O Atlético então, ainda tem isso. O Atlético tem um problema grave, que o Atlético vai ter que reforçar o time titular, porque perdeu. O Zarate outrora era titular, o Batalha titular absoluto para mim. O Galo perdeu o seu principal artilheiro e o seu melhor jogador do sistema defensivo. Exatamente. O Paulinho e o Batalha. Então ele vai ter que se reforçar no time titular e ele vai ter que trazer algumas contratações para melhorar o banco. Não, mas e o time titular, com essas duas saídas, já precisava de reforço. Isso. Sim. Já precisava de reforço. E o banco já era defasado desde o ano passado. Aumentou mais ainda, é uma questão. Agora, por exemplo, o Coelho, pra mim, tá? Pela minha expectativa do que eu gostaria de ver o Atlético ser time competitivo, é jogador para ser banco do Atlético. Sim. Eu não imagino ele ser um titular. Mas aí vai entrar naquela história, né? Melhor ele do que qualquer outro. Se ele chega hoje, com o que o Atlético tem hoje, ele é titular.
Mas não pode pensar dessa maneira. Sim. Você tem que aumentar um pouco o crivo em cima do Atlético. Mas aí tá indo, então você tá metendo um contrassenso aí. Não, por quê? Você falou que, porque se não tem outro, vai esse mesmo. Não fui eu que falei, não. Quem falou foi o presuntinho que Foi eu falou. que falei, mas eu não acho que seja o Mas- caso, não, HG, mas eu porque acho eu assim, acho que o Coelho agrega muito como elenco. Não, pois porque é. ele tem uma coisa que a massa Banco. vai ficar apaixonada. Banco. Cara, ele se mata dentro de campo. Eu Mas também é gosto elenco. disso. Ele Mas se não mata importa. dentro de Eu campo. gosto disso aí. Ele vai dar o sangue Gosto pelo aí. Atlético. Uma coisa que boa parte dessa rapaziada, um menino que inclusive eu tenho muita esperança, o Alisson, o próprio Palácios, falta eles, essa vontade de ficar subindo, descendo. O Coelho é um cara que, inclusive, pode fazer até lateral, já fez no fazer Furacão mais. algumas vezes. Então é um cara que ele pode conquistar o torcedor pela garra, pela raça, e o Júnior também é assim. Mas Então, você concorda que ele é banco? não, lógico. O Júnior é o titular e ele é o imediato. Ponto. Exatamente. É Mas, isso. mas eles jogam por lados diferentes. Não, os dois podem Os jogar dois- do lado. os dois- O Júnior não, Santos, mas- inclusive, quando chega Mas o o Botafogo, melhor do ele Júnior- chega como camisa 9. Tudo bem, mas o melhor do Júnior Santos, pelo menos, que eu já vi, é do lado direito. Do Mas lado vamos- direito, sim. vamos fazer Mas o o seguinte. Coelho já jogou na esquerda e na direita Não, lá tudo no bem, Atlético. mas ele se destacou, inclusive, com o Cuca. Ele jogou mais pela esquerda, pelo lado esquerdo. Vamos fazer um rápido exercício aqui, se melhora ou piora, do time de sábado. Não acho que o menino foi mal, tá? Mas você tira o menino para fazer aquele corredor direito, coloca o Júnior Santos e tira o Bernard e coloca o Coelho. Melhora ou piora? Melhora muito. Muito. Mesmo Melhora sistema. muito. O Mesmo sistema. Aliás- Bernard hoje é um jogador a menos. O Bernard, nós falamos hoje lá na rádio, né? Band News na área, de 11 ao meio-dia lá na Band News, segunda a sexta. Nós falamos lá hoje. O Bernard fez um bom jogo na estreia e depois desapareceu. O Bernard hoje é um jogador para ficar no banco. Eu não sei quanto ele custa, mas ele vai ser um jogador caro para banco. Mas com a chegada do Cuca, você não tem nenhuma expectativa De de uma titular? melhora? Não. Eu tenho que Titular, acreditar De que uma o Cuca vai melhora. recuperar ele, Porque, HG. por exemplo, Todo mundo ele tem deu que uma entrevista- acreditar, porque senão pode ir embora. Ele E deu é uma começo de entrevista temporada, depois do né? clássico, até pro próprio Thiago Fernandes, ele deu uma entrevista e o Bernard fala: eu tenho conversado muito com o Cuca tá me trazendo confiança, segurança, e hoje eu consegui jogar na posição que eu quero jogar. O Cuca tá me dando essa oportunidade. E não conseguiu jogar, né, Zé? Não foi. Mas é o primeiro jogo também, peraí. Léo. Mas eu falo o seguinte, eu acho que talvez, através disso, de ser o Cuca, um cara que converse, talvez ele possa, não ser titular, eu falo assim, agregar, porque o Bernard não agregou em nada ano Quando que passado. foi aquele jogo com o Vasco, que foi a estreia dele? Foi qual mês? Não, ele Estreou estreou contra o contra o Juventude. Juventude. Não, foi o em primeiro aqui, Brasília. o primeiro aqui. Juventude. O primeiro aqui em BH. Foi contra o Vasco. O primeiro aqui. O 2 a 0. Contra o Juventude foi em Brasília. Foi em Brasília. Isso. Qual foi a data? Foi em agosto aquilo? Ah, foi depois. Pode ser que tenha sido em Então, agosto. se um cara, depois de 10 anos na Europa, chega em agosto e em janeiro já desistir dele, peraí. Não tô falando para desistir. Eu tô dizendo Não, o seguinte, você e o Elton estão no Não, caminho de desistir. Eu tô pegando uma carona no que o Valor acabou de dizer, o Valor tem razão, que com o Júnior Santos e Coelho, o Bernard é banco. E acho muito pouco provável que para o que ele entrega... O que nós cobramos aqui o ano passado inteiro, inclusive... Intensidade, ficava mandando fisicalidade. mensagem para mim falando assim, isso é samba de uma nota só. O time do Atlético é pouco físico. Pouco físico. Ele abre o ano de 25 ainda pouco físico, pouco veloz, ou quase nada. É Ou uma quase reclamação nada. do Cuca. O Cuca falou na Mas, coletiva. por isso que na Então- semana passada, quando eu vim aqui, eu defendi a ideia de que, na minha Então visão, você acha que o Cuca- Bernard vai entregar? Não, mas eu tenho que acreditar. Então é isso. Que o Galo tinha que começar partindo de uma linha de trem volante, que é o que o Cuca acabou fazendo. Eu acho que ele faz isso, deixa o Scarpa de um lado. Por isso que eu falei que o Coelho é imediato do Júnior Santos. Independente do lado, é o cara da correria. Eu manteria uma linha com três volantes. Mas o Scarpa jogou centralizado. O Hulk, eu sei, o Scarpa, o Hulk e o Júnior Santos. Ou o Scarpa aberto, ou como 10, se ele jogar de Acho 10 que o aí, Scarpa não vai ficar dá aberto liberdade com o pro Cuca mais. Dá Também liberdade acho que pro não. Hulk e pro Não vai o Júnior. quê? Flutuar. aberto. Não, ele vai flutuar. Eu acho que Mas você não vai desce. ficar aberto. Sim, Ele mas não vai ficar aberto. Não, mas é que Perde a na bola. medida que você faz um losango com Não, três volantes, tô falando e o no momento Scarpa, sem a bola. você dá liberdade pro Hulk e pro Sem a bola, Play. Júnior se flutuarem no ataque, Sem né? a bola que o Valor Sem a falou. bola, ele não vai ficar fazendo aquela loucura Não de vai, ter que não vai. correr no corredor. Mas temos o Saravia em campo e não precisa fazer isso. Talento, não, mas o talento Sarabia do tem que Scarpa, eu acho melhorar que com o bastante, Cuca, né? o talento do Scarpa vai aparecer mais. Vai usar menos sem a bola, mais com a bola. E eu acho que flutuando mesmo. Onde a bola tá, ele vai ter que chegar e se apresentar. Só para fechar a questão do Verón, o Vitor disse naquela oportunidade recente que o Atlético não pode ter jogadores que não são utilizados, né? Isso falam. É utilizáveis, né? É, isso. Lembrando que o Atlético já tem o Palácios, vejamos, né? O que vai ser do Palácios Tem que jogar também. nessa temporada, que foi um investimento. Alto. Não, eu não diria alto, mas importante para Pelo o que o jogador não Atlético jogar. não tem, Isso, porque essa o que é a Atlético questão. Isso, ele já está nesse teorema aí do Vitor. Isso. Você tem o Bernard para ser recuperado. E repito, para mim, se traz o Verón, é mais um cara para entrar nessa lista do Bernard, de recuperar o Isso. futebol. E sendo O Atlético que não tem a tempo exigência do pra isso, Atlético é Valu. imediata. É, o o Cuca Atlético- precisa de jogadores como o Júnior Santos que possam encontrar soluções já
a curto prazo. Alô, não tem tempo. O Atlético não tem tempo para fazer esse tipo de contratação. A contratação tem que ser certeira. Ela tem que ser chegar e você já olhar com o nível de opa, isso aí é para ser titular. Ou pelo menos ficar com a cabeça assim, caramba, como que vamos fazer aqui para colocar esse cara no time? Agora, uma esperança que eu tenho, que eu acho que a torcida do Atlético pode contar com isso, é que o Atlético do Cuca será um time muito mais intenso, principalmente sem a bola, do que era o Milito. Se esse Atlético do Cuca vai marcar mais, e acho que não é loucura pensar nesse time jogar em transição, não. Não, é natural que coletivamente o time evolua, porque agora tem técnico. Foi um pouco Agora, assim, né? Não conseguiu executar contra porque o não teve Cruzeiro, eu acho. velocidade. Isso. Resolvido isso. Mas isso estava começou posicionado agora, né, gente? para... Sim. Cobrar o dentro- encaixe coletivo no primeiro jogo é complexo. Não, claro, mas dentro do recorte também que a gente precisa de fazer uma análise da partida, levando em consideração tudo isso que você falou. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu Jornal do Galo. O HG trazendo essa informação aí, ele, Thiago Fernandes, sobre a possibilidade de Veron no Atlético. Vocês conhecem aí que jogou no Cruzeiro até o ano passado, estava por empréstimo e não ficou no Cruzeiro. E o Galo mostrou interesse por Gabriel Veron. E aí, rapaziada, muita discussão aí no programa por saber a qualidade do Veron. Sabemos que o Veron já atuou muito bem e hoje não vive um bom momento na carreira, não tem atuado tão bem. Então, teve 2 lesões, né? Apesar de ser um jogador jovem, 22 anos apenas. Só no ano de 2024 tiveram 2 lesões e atuou pouco, né? Então, a discussão central aí sobre o Gabriel Veron é o comprometimento, que ele não demonstrou muito no Cruzeiro. Mas, bom, o Atlético, para estar cogitando ele, tem alguma expectativa que ele, sei lá, não se encaixou tão bem no time do Cruzeiro, com a diretoria, enfim. Quero saber de você, o que você acha dessa possível contratação. Cara, Veron basicamente virar casaca. Bom, eles são profissionais, né, cara, jogador. Então não tem essa amor à camisa, né? Mas essa grande possibilidade de pintar Gabriel Veron no Galo agora para essa temporada de 2025. Quero que você participe, deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade. E você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe o like. Muito importante, rapaziada, deixa o like que você faz esse vídeo chegar a muito mais atléticas. Valeu, rapaziada, um grande abraço.